Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Umbanda em Pauta. Eu sou o Yuri. Eu sou a Carol. Eu sou o pai Will, quase que eu falei. E juntos nós vamos aí para mais um episódio do Umbanda em Pauta. E diz aí, Yuri, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente trouxe um tema sobre desenvolvimento. Por que os meus irmãos se desenvolvem mais rápido que eu? Mais um tema polêmico, né, pai? Parecendo caso de família, Tá né? aparecendo. Aqueles nomes de caso de família. assim. Aham. Eu acho que, na verdade, acontece muito, né, essa pergunta. As pessoas meio que são comparativas. Então, eu acho que isso acaba criando essa dúvida, né? E aí, de antemão, eu já acho que desenvolvimento não existe medida, não existe uma régua ou uma fita métrica ali para você medir. Não é uma Pra receita se de comparar. bolo, né, pai? Não é uma receita pronta ou de medida mesmo, na verdade, né? Quantos por cento de mediunidade tem o Yuri, tem o eu, tem você? Não tem como se comparar, porque mediunidade são coisas muito abrangentes e pessoal, né? Cada um tem a sua mediunidade. Tem pessoas com uma mediunidade diferente, tem pessoas com mediunidade da audição, tem pessoas com mediunidades de sonhos, tem pessoas com mediunidades Olfato. de visão, tem pessoas com de olfato. Então são vários tipos de incorporações e esses tipos de incorporações não tem como você mensurar ou medir. Você está 100%, 20%, 1%, 0%. Não tem como medir esse tipo de desenvolvimento, né? Eu acho que é um tema também que acaba atrapalhando muito as pessoas, né, pai? Porque uma pessoa que tá ali no desenvolvimento tenta se comparar ao colega que está do lado e muitas vezes ele acaba interferindo nesse desenvolvimento, né? Exatamente, acaba atrapalhando todo o desenvolvimento dele. Então, quando você começa a se comparar ou medir o seu desenvolvimento pelo seu amigo, pelo seu irmão de corrente, ou por alguém que você viu no TikTok ou numa rede social, você começa já a perder o seu fundamento, você começa a perder a sua essência. O desenvolvimento ele é muito pessoal. Não é porque o Paulinho trabalha com seu pena branca e esse pena branca vem gritando que o Jorginho que trabalha com seu pena branca vai ter que vir gritando também. Não é porque a Pombogira gira com a Mariazinha que a Julinha ou o Pedrinho vai ter que girar também. Porque além da energia que existe através aquele espírito, daquela falange, daquele nome por detrás daquela energia que se incorpora, existe também um médium. E existe médiums com suas limitações. Então essas limitações também fazem muita interferência ou mudança. Fulano girou, por que eu não giro? Não gira porque você fica tonto e vai cair. Né? Tem uma limitação, não gira porque você tem um problema no pé, não gira por N coisas. E também vem que o giro, ele é como se fosse... Vai mudando, né? Você não entrou no primeiro dia, você vai girar igual daqui a um mês. Você vai criando na sua cabeça, dentro quando você entra numa casa, a parte física da casa, né? Quanto que de espaço você tem para girar. Porque tem pessoas que têm aquela girada mais curta, como tem pessoas que têm aquela girada com passo mais largo, né? E acaba ocupando um espaço maior. Então, quando a gente começa um desenvolvimento e começa a usar da comparação, já você começa a se diminuir. Então, a gente não se compara, né? A gente tem que entrar para dentro de um terreiro para cuidar da sua mediunidade ou para cuidar do seu desenvolvimento, tanto mediúnico, tanto dentro da sua religião, mas também como humano. E aí você já começa errando nesse sentido, de você estar cuidando entrando aqui para cuidar de um desenvolvimento, já se comparando e achando erros que às vezes não são necessários.
E o ser humano tem também esse mal, né, gente, de se comparar A com as comparação pessoas, né? constante. No terreiro não seria diferente, já que a gente está lidando com pessoas, é algo que a gente vem falando aí em alguns podcasts, falando sobre isso. Então, o ser humano também tem essa resistência maior, né, de se comparar sempre com o outro, né? Aquela coisa, a grama do vizinho, né, é sempre mais verde. Mas é de plástico. É isso que eu ia falar agora. Tem que lembrar que às vezes pode ser de plástico. E eu gosto de fazer uma comparação, pai, sobre o desenvolvimento. O senhor até me corrija depois se eu estiver errado. Mas parece aqueles rádios antigos, que você tem que sintonizar na frequência certa para você conseguir ouvir. Eu acho que a mediunidade não é diferente. Você precisa estar na frequência certa para você conseguir ter aquela energia corrente ali dentro de você. Eu sempre falo isso. Eu acho que as incorporações, elas são muito, muito sutil, né? Diferente do que era lá atrás, quando eu comecei, por exemplo, que a maioria das incorporações vinham de uma inconsciência e tudo mais. Hoje as incorporações são conscientes, são sutis. E o desenvolvimento é outro. Se antes o desenvolvimento da religião era provar que aquela religião existia, hoje é o contrário, é firmar que essa religião existe e permanece ali através da nossa consciência. Então, você diferenciar o que é espiritual, o que é humano, vai recorrer isso muita atenção e muito cuidado, mas isso não só hoje, é amanhã, daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, vai ser igual. Esse cuidado da gente não se passar, esse cuidado da gente não passar à frente daquela história, à frente daquele guia, daquele espírito que está ali. Então, isso não é só hoje, é sempre. Agora, a régua que a gente costuma medir o desenvolvimento é muito ruim. O fulano não incorpora, tá no terreiro faz 1 ano e não incorpora nada. Não significa que ele não está desenvolvido ou que ele não se desenvolveu. Pode ser que ele esteja muito melhor, pode ser não, ele está melhor do que ele já teve. Só que ele não se sente confiante ao ponto de deixar que um espírito se manifeste, porque ele sabe a seriedade que é isso para a vida de uma pessoa. Isso não tem nada a ver com o grau de mediunidade. Não senti nada. Não significa também que o espírito não se manifestou ali. Então, usar dessa régua para a gente se diminuir ou comparar o coleguinha, acaba isso machucando e tirando todo o real motivo da gente estar aqui dentro. Né? Muitas pessoas às vezes se questionam, o meu irmão chegou ontem no terreiro e já está sentindo a vibração. E eu estou no terreiro há 1 ano e ainda não senti vibração nenhuma. Como que o senhor consegue definir esse desenvolvimento mediúnico para que as pessoas consigam entender de uma forma melhor isso, pai? Eu acho que... Porque creio eu que isso, além do desenvolvimento mediúnico, ele traz uma série de coisas que a pessoa também precisa prestar atenção. O preceito, as obrigações. Eu acho que tem todo esse aparanto atrás de tudo, né? Tem todo esse enredo que vem atrás do nosso preceito, das obrigações, das nossas velas, do anjo da guarda, de tudo que a gente faz além de estar no terreiro. Mas foi o que a gente estava conversando antes ali, sobre usar esse ponto como uma fita, um laço, que acaba se tornando errado. Não é o lugar, não é o caminho ali. Então, eu penso que você tá no terreiro há 2 anos e não incorporar, não significa que você é um mau filho, ou um filho que não cumpre com as obrigações, ou você não se desenvolveu espiritualmente, ou você está em débito com a espiritualidade. Não tem nada disso. Tem pessoas que realmente não sentem a vibração. Eu acho que quando você entra para um terreiro, você não tem que entrar para incorporar. Sim. E eu acho que é muito mais bonito a pessoa ter esse receio do que realmente acreditar que está incorporando, que inclusive vai ser um dos temas que a gente vai abordar mais para frente, que é sobre animismo ou até mistificação, que chegar ali já incorporando sem saber realmente se realmente é uma energia sua, ou uma criação da sua cabeça, ou uma criação da sua imaginação. Porque se for uma criação da sua imaginação sem maldade, essa parte do animismo faz parte. Agora,
E se for uma mistificação que você sabe que não está incorporado, mas você quer impressionar o seu amiguinho, você quer girar bonito. Então, essa régua de medida não é o lugar, não é o melhor caminho por causa disso. Sim, pai. E seguindo aqui os tópicos que nós temos aqui para abordar esse tema, quais são os passos iniciais que o pai poderia dizer para alguém que deseja desenvolver as suas habilidades mediúnicas dentro do terreiro de Umbanda? Eu acho que quando você entra para um terreiro, você vem em busca de um desenvolvimento, tanto humano quanto espiritual. Acredito que esse desenvolvimento humano começa aqui dentro do terreiro e se estende para fora do terreiro, mas o desenvolvimento mediúnico, ele acontece aqui dentro, através das incorporações. E não vai existir uma fórmula. O que eu sempre tento falar para os filhos é que tenta buscar energia através do atabaque, tenta buscar energia através do congar, tenta buscar energia através de você chegar um pouquinho mais cedo e se conectar com a sua casa, com a sua espiritualidade, com seus ancestrais. Isso tudo faz uma diferença às vezes. Você chegar um pouquinho mais cedo, rezar da sua forma mais simples, mais pura, não aquele Pai Nosso que também pode ser rezado, mas aquela oração que não é uma oração, que é uma conversa, que você se desliga um pouquinho, que você entra lá no roncó e fica lá 10 minutinhos quietinho, ou você vai lá na canjira e fica lá acendendo sua vela e pede para os seus guardiões. Eu acho que essa busca pela conexão espiritual, ela é válida. E a partir do momento que a gente encontra essa conexão espiritual, as coisas começam a fluir de uma maneira melhor e o desenvolvimento também. Então, se você mantém a sua espiritualidade, as suas obrigações espirituais em dia, faz as suas entregas para o seu Exu, para a sua pombogira, para o seu pai de cabeça, uma vez no ano, pelo menos, né? Se você fez seu banho de descarrego sempre que necessário, com aquela erva que te aproxima do seu orixá, se você mantém sua vela do anjo da guarda firmado, se você vem para o terreiro em busca dessa conexão, as coisas fluem sozinhas. É espiritual. A gente precisa acreditar nisso, porque se a gente não acreditar nisso, a gente já está errado, a gente já não está no caminho certo, no lugar certo, porque a gente acredita em tudo que a gente não vê. A gente acredita num Ogum que a gente não vê, num Xangô que a gente não vê, numa Yansan que a gente não vê, e mesmo assim a gente acredita. Se a gente acredita no que a gente não vê, a gente também tem que acreditar na força que a gente tem e na ancestralidade que a gente carrega. Se a gente acreditar nisso, essa energia também vai fluir melhor. Eu acho que cabe a gente cumprir as nossas obrigações humanas, alinhada com as espirituais. No mais, a espiritualidade se encarrega. E a espiritualidade é isso, né, pai? Você acreditar em algo que você não vê. Que a gente não vê. Na verdade, qualquer outra religião, a gente pega o catolicismo, Sim. que acredita em Deus, Jesus Cristo. A gente acredita em algo que a gente nunca viu. Exatamente. Nunca pegou, né? Nunca São viu. energias, né? Exatamente. São energias. Acho que a diferença um pouco da nossa religião é porque a maioria das energias que a gente acredita, a gente encontra na natureza. Sim. Né? Então, eu acho que a única diferença que a gente tem, que quando a gente vê uma cachoeira, a gente imagina o Oxum já, né? A gente já acha que o Oxum tá ali. Sim. Mas da mesma forma que o Oxum tá na cachoeira, ela tá dentro da gente, né? Ela pode estar dentro do filho de Oxum, ela está ali, ela vive ali também. Então, a fé, ela vem do que a gente não acredita, do que a gente não vê, mas ela é fundamentada no que a gente acredita. E principal também, né, pai? A gente busca o desenvolvimento e tem que lembrar o significado da própria palavra. É o desenvolver. É como se fosse uma escola. Você está ali para aprender a cada dia você vai tendo um pouquinho mais de cultura ali daquilo que você está buscando e você vai construindo ao longo do tempo. Exatamente. É uma história construída dia a dia, né? É um castelinho, né? Um Você vai castelinho. pegando os tijolinhos e vai Tá montando. montando. E o desenvolvimento não é algo que termina, né, pai? Tipo, não é Nunca. uma coisa assim, 2 anos de desenvolvimento e você já é uma média desenvolvida. É uma construção, né? Como o Yuri falou, né? Você sempre vai estar aprendendo algo novo. Eu vejo que até o pai, em tantos anos de religião, sempre vai ter algo a ser desenvolvido, algo que aprende, né, pai, com a espiritualidade. Eu acho que esse é o prazer que a gente tem na nossa religião, né? Falando da nossa religião, é o prazer que a gente tem. Porque se a gente abre os olhos com a mesma intensidade que a gente abre o coração, não existe um único dia de trabalho, de gira,
de toque, que a gente não aprende alguma coisa com algum espírito, que a gente não aprende alguma coisa com o ensinamento, ou que a gente aprende alguma coisa na religião. E não só para a nossa vida pessoal, que a gente acaba absorvendo mais, mas da própria espiritualidade, um trabalho realizado, uma vela, um para que serve isso, um para que serve aquilo. Eu acho que a gente acaba isso trazendo e engrandecendo dentro da gente. Acho que seria legal também pontuar essa questão, pai, a questão do Cambone, né? Porque o Cambone, você cambonando uma entidade no momento de uma consulta, é o momento de você aprender. É o momento de você buscar as informações às vezes que você quer, né? Eu sempre falo isso, ó. A partir do momento que você está dando uma consulta, seja você Cambone ou médium, a consulta é mais para quem está ali do que para quem veio receber ou para quem veio buscar aquela consulta, né? A consulta, ela parece que é voltada para a gente, parece que foi escolhida aquela pessoa a dedo para que sentasse naquele espírito para que a gente ouvisse aquilo. Nossa, sim. E tudo mais. Então, faz parte muito isso do nosso desenvolvimento, aprender com os espíritos, né? A arte de cambonear ali faz isso, né? Você saber para que serve um pó, saber para que serve uma vela, para que serve uma fruta cortada de algum tipo, ou aprender o fundamento de qualquer coisa ali usada naquele momento, uma fava, qualquer coisa, te leva para sempre. É um aprendizado que te leva para sempre. Não só naquele dia, mas que vai te ajudar quando você estiver dando consulta, vai te ajudar lá na frente quando alguém mandar você fazer alguma coisa e você analisar com o que você aprendeu lá atrás e comparar as coisas. Então, o aprendizado e a evolução acaba sendo constante nesse sentido. Esse nem é um dos tópicos aqui que a gente vai falar, mas complementando o que o Yuri falou do Cambone, né, pai? O quanto é importante também o médium que está sentado no toco, né, ali, né, e dando a consulta, o quanto o conhecimento também é importante para ele repassar para o Cambone, né? Porque vamos trazer uma coisa assim, exemplo, na minha primeira vez que eu cambonei, a entidade falou assim: Carol, me dá uma pemba. Eu entreguei uma ponteira. E ela olhou pra minha cara e falou: não, filha, é uma pemba. Daí ela teve que me apontar pra me mostrar o que era, porque eu não fazia ideia do que era aquilo. Imagine se, sei lá, é um médio assim, que, né, ali, né, como a gente é consciente, não tem muita paciência e tudo mais. Então, por isso que essa paciência também é importante, né, de ensinar o outro, porque todo mundo começa de algum lugar. Exatamente, eu acho que o ensinamento vai além do que o pai ensina. Eu acho que o pai está aqui para orientar, para ensinar, né? Temos essa obrigação como pai, mas a gente aprende também de outras formas, né? Com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o irmão da mesma idade. A gente aprende com todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo bom para ensinar para a gente. Tanto na religião, quanto fora da religião, quanto para a vida dentro do terreiro, né? Sim, e pai, hoje olhando assim, o pai vê quais são os principais desafios que os médios enfrentam, né, para trabalhar o desenvolvimento, para se desenvolver. Eu acho que a vaidade e a comparação são os maiores desafios. Primeiro porque a vaidade ela vem e ela destrói, né? Eu acho que uma das coisas que menos é bom dentro do terreiro é a vaidade, porque a vaidade ela destrói. Então, minha pombogira girou 3 vezes seguidas, você viu? Minha pombogira girou 18 vezes seguidas. Minha pombogira tomou 1 litro de pinga e eu saí bem. Se você começa a ter uma certa vaidade, eu tive 12 consultas hoje, todo mundo queria falar com o meu espírito. Você começa a se perder, até porque tudo que as pessoas vêm buscar, eu tenho 12 consultas, mas não é você que está dando consulta, Sim. é o seu espírito, né? É o espírito que está montado ali em você que está dando as consultas. Então, eu acho que a vaidade é uma das coisas que acaba afastando a pessoa e acabando com o desenvolvimento dela. E eu acho também que a parte da comparação, que é o que a gente estava conversando, é também uma parte que acaba atrapalhando, porque a pessoa se comparar com o outro faz com que ela perca o interesse nela mesma. Então ela só vai ver interesse nos outros e isso acaba machucando, interferindo, porque a pessoa muitas vezes tem um desenvolvimento diferente, os desenvolvimentos são diferentes, não é todo mundo que vai trabalhar da mesma forma. E isso eu acho que é muito bom quando a gente vê um médium trabalhando de maneira diferente, com espíritos às vezes com o mesmo nome, mas de formas diferentes,
Porque é muito isso, é aquela energia do espírito, mas também carrega a energia do médium, e isso tem que ser respeitado, tem que ser avaliado, tem que ser ponderado, a gente tem que pensar antes de falar do que comparar. E a autocomparação, para mim, é a parte mais destrutiva de dentro do desenvolvimento, porque quando você se compara ali com alguém, você já se diminui. E a gente não está aqui para isso. A gente já tem nossos problemas, a gente já está aqui por buscas de melhorias. Então a gente não tem que estar aqui para buscar os pontos negativos. É uma religião que não tem errado, não tem pecado. Então a gente não tem que estar aqui para isso, buscando isso. E pai, partindo já para o finalmente aí da nossa live e do nosso podcast, o pai poderia compartilhar algum exemplo ou alguma experiência que teve, né, aí até mesmo no seu desenvolvimento, pai, que foi significativo, que você também poderia compartilhar com quem está nos ouvindo, nos assistindo, e até mesmo a responsabilidade do médium em desenvolvimento com a comunidade, né, como um todo. Eu acho que experiências a gente vai ter sempre. Eu tenho uma vez que eu estava num cruzamento de Pai de Santo, e esse Pai de Santo não trabalhava com espíritos femininos, só com espíritos masculinos. Tinha um certo cuidado. Então, a gente acreditava muito que durante o processo do cruzamento não ia vir, como nunca trabalhou, não viria e tudo mais. E começaram a Pombogira acabou não vindo. Só que na hora que cantaram para Iemanjá, quem se manifestou foi uma cabocla do mar, uma cabocla da praia. E eu chorei muito, eu estava incorporado, mas eu chorei muito assim para ver aquela energia ser tão forte ao ponto de mudar um aspecto de existência, um aspecto de cabeça daquele pai que estava sendo pai naquela época e deixar aquele espírito trabalhar. Primeiro por não ser uma energia de Iemanjá pura, como a gente imaginava dentro da nossa Umbanda que a gente carrega, que seria uma energia, e vir uma cabocla e se manifestar daquela forma. E tenho outras lembranças boas assim que para mim são muito emotivas, principalmente em dias de obrigação. Eu acho que são os dias que as coisas são mais bonitas assim, porque quanto mais tempo você tem, eu vou dar um exemplo da nossa vigília, são 18 horas. Então, de manhã ela tem uma energia, de tarde ela tem outra. No final, ela tem um nível de energia muito diferente do que começou, muito diferente da parte da manhã, porque a quantidade de tempo que as pessoas estão ali, de dedicação que elas estão ali, de não dormir, de amor, de doação, começa a explodir. Então, as pessoas podem não ter entrado, entrou no portão, ela sente aquele corpo arrepiar, mas por quê? Porque estão ali todo aquele tempo e começa a gerar uma energia. Então, quando a gente tem uma camarinha ou uma recolhida, isso também se propaga dessa forma. Então, eu tenho camarinhas, por exemplo, de hierarquia, que eles ficam recolhidos lá 12 horas só, mas quando eles levantam, a explosão da incorporação é muito diferente e que traz pra gente boas lembranças. Uma vez eu tinha uma filha, a Rafaela, e ela estava recolhida, ela era capitã, e nós estávamos lá fora, então, tipo, conversando e tal, e naquele dia a gente não sabia quem que era o pai de cabeça dela e como que ela iria levantar. Então a gente não sabia, o espírito não tinha dado nome ainda do tempo que ela estava na casa, então a gente esperava que esse espírito se manifestasse durante aquele processo. E aí, a falecida Tana, estávamos lá fora, a Tana falou assim, começou a achar que podia ser seu Guaraci, começou a tocar tabaco lá fora, não, seu Guaraci, sim. Tocar tabaco e cantar lá fora e tal. A hora que foram tirar ela do roncó, a Rafa do roncó, a Rafa falou o nome do seu Guaraci. E aí, pra gente incorporado, assim, foi uma sensação muito prazerosa, assim. Então, a gente chorou muito, assim, por tudo
o que a gente é vivido durante o dia, mas pela aquela conexão da espiritualidade ter se manifestado de várias maneiras ali durante o dia até o ato dela realmente se apresentar. Então eu acho que esses prazeres fazem muita coisa valer a pena, assim. São coisas que valem a pena as 12 horas, as 18 horas que você tem que estar no terreiro, os 3 dias que você está aqui, as 24 horas que você está aqui. Isso tudo faz valer muito, muito a pena, assim. Então são várias coisas que marca a gente por esse fato, assim. E essa história que o senhor contou agora, pai, traz uma lição de tudo isso que a gente falou agora, é saber esperar o momento certo, né? E poderia ser que não fosse ainda aquele momento, Sim. né? Poderia ser que tivesse sido um outro espírito, poderia ser que não fosse aquele o momento. Que bom da história que foi aquele momento, que foi tudo aquilo, porque aquilo foi válido para a gente, não só para a Rafa que estava recolhida, mas para a gente que estava ali. Mas eu saber se respeitar ou respeitar o seu tempo é necessário dentro da religião. A gente não tem obrigatoriedade de você já saber o nome do seu Exu, o nome da sua pombogira, o nome do seu caboclo, o nome do seu pai de cabeça, do seu preto velho, do seu herê. O nome é o de menos. O importante é você saber que existe esse espírito, respeitar esse espírito e dar de comer esse espírito. E não dar de comer com comida, com a entrega. Dar de comer com amor, com a sua velhinha, com a sua fé, com a sua batida de cabeça no chão para ele. É isso. Então isso faz com que a gente aprenda a amar a religião, aprenda a respeitar a religião e cuidar para não medir essa régua imaginária. É a gente que coloca. Então tira essa régua de você, entre na sua casa, entre no seu terreiro, sem régua, sem medida. Entre para amar o próximo, respeitar você, se amar, se cuidar, respeitar a sua espiritualidade, respeitar seus guias, respeitar o seu pai de cabeça, respeitar tudo que a gente está aqui para receber. Que quando você entra aqui é mágico, todas as energias, todos os sentimentos, todos os sentidos, todos os nossos valores, tudo é mágico. Então respeite isso, venha para o terreiro para isso. É isso. Nossa, pai, que bonito. Então, gente, esse aí foi mais um episódio do Umbanda em Pauta. Então, se você gostou, faz que nem fofoca, compartilha. Fiquei até nervosa com o pai. Ele tava falando, eu tava aqui só pensando várias coisas. Porque é bem emocionante. Fiquei emocionada, pai. Fiquei até sem palavras agora. Então, faz que nem fofoca, compartilha com todo mundo. E não esquece, esse é um podcast, é uma produção caseira e independente. Guerreiros sempre, guerreiros de Ogum. Tchau.